Graças e paz, amado irmão, bem-vindos ao nosso 13º dia de jejum e oração, 21 dias removendo o véu. Eu declaro sobre a sua vida o favor do Pai. Você cresce em sabedoria e favor diante de Deus e dos homens. Eu declaro que o Senhor abre as portas para que você adentre num novo nível de revelação do Espírito Santo, que você é livre de todo jugo da lei, do medo, do pecado, para viver a liberdade dos filhos de Deus. Foi para a liberdade que Jesus te libertou. Você é livre para viver o melhor desta terra em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus pela sua vida. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Bom dia a todos. Aleluia. Bem, hoje o capítulo 13º dia é frustração ou hipocrisia. Bem, então a lei produz frustração ou hipocrisia. Amém? São dois tipos de crentes que vivem debaixo da lei. Bem, frustração é aquele que realmente quer agradar a Deus, quer buscar santidade, deseja cumprir a vontade de Deus, mas vive subjugado no sistema da lei que não pode aperfeiçoar ninguém. A Bíblia diz que a lei não dá vida a ninguém. Por outro lado, nós temos aquele orgulhoso, hipócrita, religioso, como aquele fariseu que foi ao templo orar, e Jesus diz que ele e um publicano foram orar. E o fariseu orava de si para si mesmo, uma oração que não tocava os céus. E ele dizia: Senhor, graças te dou porque não sou como os homens adúlteros, pecadores, e nem ainda como esse publicano. E ele vai embora. E Jesus diz que o publicano nem olha para cima, bate no peito e diz: Senhor, sê propício a mim. Sê propício a mim. A palavra propício tem a raiz da palavra propiciatório, a tampa da arca onde os querubins observavam aqueles objetos em figuras contrários contra o homem, mas quando o sangue era salpicado, assim eles viam sangue. Havia então perdão daqueles pecados. E ele então disse: Senhor, sê propício a mim. E Jesus disse que este publicano saiu justificado, não o outro. Ou seja, o orgulho leva as pessoas à cegueira. Já viu casais onde alguém, um dos cônjuges, muitas vezes as mulheres, elas dizem assim: não, eu não sou assim, eu não faço isso, eu oro, isso e aquilo. Ele é o problema, ele realmente é o problema. E aí você descobre que, na verdade, é pura religião hipócrita, né? E não há vida em relação a isso. Bem, quando Adão e Eva foram criados por Deus, você sabe que Deus os colocou num lugar de delícias e disse para eles: coma de todas as árvores, só não coma da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: coma da árvore da vida e você vai depender da minha vida. E a Bíblia diz que a Eva, conversando com a serpente, ela não percebeu que Satanás, o inimigo, estava na serpente. Você tem que discernir a voz que você está ouvindo, porque pode ser uma voz errada na pessoa certa, amém? Tem o relacionamento certo, mas ela está debaixo de uma influência errada. Então você tem que saber. E imagina aqui comigo. Bem, Eva comeu do fruto por quê? Por que ela comeu? Será que ela queria ser contrária a Deus? Que ela queria desobedecer a Deus? Ou será que ela queria, de fato, expressar uma vida boa, ser agradável a Deus? No argumento da serpente, a serpente disse para ela o seguinte: se você comer, você não vai morrer, como Deus disse. Você vai ser igual a Ele. Você vai ser igual a Ele, conhecedor do bem e do mal. Então veja que a tentação foi ser conhecedor do bem e do mal. É poder arbitrar, decidir pelo seu próprio conhecimento do bem e do mal. Isso é a base da lei. Quando você exclui a vida de Deus em você e decide por você mesmo. Essa é a base da lei. E a recompensa será de acordo com a sua decisão. Se certo, talvez você faça alguma coisa certa, mas isso não vai produzir vida. Isso vai produzir esforço humano. Se errado, é uma coisa errada. Então nós não vivemos pela base do certo e do errado, apesar
que o Espírito nos guia a tudo que é certo. Nós vivemos pela base da vida interior, a vida do Espírito Santo. Amém, queridos? Aleluia, louvado seja Deus. Então o que Satanás apresentou para Eva foi uma isca de religiosidade. Há muitos que estão enfeitiçados na religiosidade. Muitas pessoas, Paulo fala aos Gálatas, por acaso vocês foram enfeitiçados? Vocês começaram no Espírito, estão querendo se desviar para a carne? Então existem pessoas que começam bem, mas são poluídas em seu interior pelos conceitos da religiosidade. Tudo depende do que você come, do que você ouve. Bem, veja, em vez de Eva e Adão comerem de Cristo, que é a árvore da vida, eles comeram da árvore do próprio conhecimento do bem e do mal. E isso é o que existe hoje em muitas igrejas. Muitos pastores ensinam seus membros a se comportarem bem, a agirem de acordo com o que é certo, a se empenharem em não fazer o mal, mas sempre voltados ao esforço próprio, à dependência e à decisão única do homem. Enquanto você tem que comer o Jesus, você é o que você come. Se você come determinada comida, toda a substância, a riqueza que ela tem, vem para você. Se você come comida egípcia, você é do Egito. Se você come comida do céu, você é celestial. Se você come comida do mundo, você é mundano, espiritualmente falando. Amém? Então, veja que Deus quer que você coma Jesus. Se você comer de Jesus, você depende de Jesus. Comer Jesus é comer da sua palavra. Nós somos transformados não por um código de ética, nós somos transformados pela comida que comemos. Amém? Por isso que Paulo diz assim, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito o Senhor. Amém? Então veja, somos transformados na glória de Cristo quando vemos Jesus. Ao ver Jesus, somos transformados. Amém? Isso não é poderoso? É muito simples, mas você precisa se dedicar a ver Jesus na palavra, a encontrar o Cordeiro no Velho Testamento, amém? Não, Deus nunca quis que a humanidade tomasse sobre si o fardo de desenvolver um código de ética para poder se relacionar com Deus. Deus sabia que nós não conseguiríamos cumprir a sua justiça, e por isso que Jesus veio, amém? Nós não fomos ao céu, ele veio nos buscar. Não fomos nós que nos salvamos, nem nós que escolhemos a ele. Foi ele que veio, foi ele que nos escolheu, foi ele que nos salvou e mantém-nos salvo. Amém? Louvado seja Deus. Então, o desejo de criar os seus próprios sistemas de certo e errado é a base da religião. Toda religião, como nós temos falado, ela tem por base fazer o bem para você alcançar favor. Mas o cristianismo é você crer na obra consumada de Jesus, você se torna a justiça de Deus, você cumpre a justiça de Deus por meio de Jesus. Você recebe pela fé apenas, não é por obras, mas apenas pela fé. Amém? Paulo fala assim também em Romanos 10, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Veja, o fim da lei é Cristo. Então é o fim porque há uma terminação, é o fim também porque há o cumprimento do objetivo de Deus. As duas coisas são reais aqui. Significa que você tem uma nova vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo veio habitar em você. Você tem que depender da vida do Espírito Santo. Amém? Não podemos substituir a obra do Espírito Santo, a vida, a direção, pela intuição do Espírito, pela paz interior, por códigos de ética, obediência exterior. Obediência exterior não salva você. Você pode ser muito obediente e tentar obedecer em todo o seu esforço próprio, mas isso não te torna salvo. A salvação só vem porque você crê. Amém? E é assim que você obtém também a realidade de uma vida justificada, santificada, da sabedoria, de tudo que Jesus fez por você, através da fé. Como disse Paulo, não mais eu, mas Cristo Jesus vive através de mim. Amém? Então veja, é uma vida vivendo através de você, pela fé.
É pela fé. Você tem que declarar, não sou eu, é Cristo Jesus. Eu não posso, mas Ele pode. Aleluia. Ele tem o favor, eu também tenho o favor, porque eu estou em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Então, Paulo diz assim, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha aí, obras da lei ou pregação da fé? Ambos são opostos. Por sois assim sensatos que, tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Então, veja, Paulo chega a dizer, vocês ficaram enfeitiçados. Então, o legalismo é um encantamento. As pessoas estão debaixo de um sistema de jugo pesado, tentando agradar a Deus e ainda não admitem. É a soberba, não admitem. E outros são hipócritas. Eles acham que não são assim tão errados como outros são. Eles não cometeram pecados graves. É só hipocrisia, porque todos nós éramos condenados ao inferno. Todos nós merecíamos o inferno. Todos nós, sem a misericórdia e graça de Deus, seríamos os piores de todos. Não existe bem algum na nossa carne. E a carne não se converteu. A sua carne é igual à carne do ímpio. Amém? Amém? Então, qual o papel da lei? Foi nos guiar até Jesus. Amém? Até o término, até o objetivo de Deus. Ela nos serviu de guia, de aio. Ela foi instrutor para demonstrar a nossa fraqueza e incapacidade de cumprir a justiça de Deus. Como nós temos visto, se você errar em um mandamento, você tenta guardar, você errou em todos. Você pode guardar 612, mas se no último 613 você falhar, você falhou em todos. É aquele dominó, né, que você faz toda aquela cadeiazinha assim, bateu num só, cai tudo por terra. Amém? Você só pode entrar no céu se for absolutamente justo. Não, Deus é bom e misericordioso, eu posso entrar sem a justiça. Não pode. Só pode entrar se for absolutamente justo. Isso só é possível por causa da justiça de Cristo em você. E você toma pela fé. Amém? Pela fé. Amém? Glórias a Deus por isso. Isso não é poderoso, isso é maravilhoso. Amém? Então a solução de Deus foi justificar-nos, declarar-nos retos por meio da obra poderosa, consumada de Cristo Jesus. Então, uma vez que você começou no Espírito, continue andando no Espírito. Paulo fala aos Gálatas 5,18, mas se vocês são guiados pelo Espírito, presta atenção, não estão debaixo da lei. Amém? Então, se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. Aleluia. Então, você não tem a lei como tutor ou guia. Mas, na nova aliança, você tem o Espírito Santo. Amém? Como o Espírito Santo te guia? Ele te guia pelo testificar interior, pela paz interior, pela intuição interior, pela consciência interior. Ele te guia em harmonia com a palavra de Deus. Ele te ensina a verdade, é Ele que ilumina o caminho, o Espírito Santo. Por isso você precisa ser cheio do Espírito Santo. Amém? Pratique a presença de Deus, pratique o ser cheio do Espírito Santo, falando em outras línguas, dando graças a Deus, louvando ao Senhor em meio a dor, às dificuldades. Não reclame, não seja uma pessoa crítica, não murmure no sentido de reclamar da vida, não faça isso. Apenas louve ao Senhor, exalte ao Senhor, você é filho amado, sangue perdoou você dos pecados, declare em meio às circunstâncias, em meio ao pecado que talvez te assedia hoje, que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. E o que vai acontecer? Aleluia, você vai ser livre do jugo do pecado, porque a Bíblia diz que aquele que está na graça, o pecado não tem mais domínio sobre ele. Porque a força do pecado é a lei. Porque a lei expõe, ressalta, aumenta o pecado. Uma vez que você confia inteiramente na obra consumada de Cristo Jesus e reconhece que você não pode vencer como Paulo, Senhor, Senhor, Senhor. Por 3 vezes ele clamou ao Senhor, Jesus,
lhe aparece e diz: Paulo, a minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder vem na sua fraqueza. Amém? Então reconheça que você não pode, nenhum de nós tem mérito